Muito boa tarde a todos. Bom estarmos juntos, bom estarmos com a classe cheia, não é? Muito interessante a gente conseguir essa parada para melhor enfrentar a vida que nós estamos. Conhece uma árvore pelos seus frutos, conhece uma boa religião, aquela que ajuda a gente a viver melhor. Ou é assim, ou alguma coisa está errada. Ou com a religião, ou com a gente dentro da religião. Precisamos entender o que está acontecendo agora, e os Espíritos têm falado uma coisa que a gente já sente. Estamos no final de ciclo planetário. A gente sente isso. A gente sabe que o momento é tenso e que estamos no final de um ciclo escolar. O que acontece com a escola? Só estão na escola os mais teimosos. Vocês acham que a gente é muito teimoso? Quase nada, nem um pouco. É uma coisa errada. Eu costumo falar da notícia ruim e da notícia boa, da gente ser uma classe de repetentes. A notícia ruim, obviamente, é aquela que nós não aprendemos a lição. Não tiramos nota. Mas a notícia boa é que não eram todos que iam para a sala de repetentes. Nem todos pegavam recuperação. Alguns já não passavam de ano direto. E nós fomos escolhidos para estar nesse momento. A verdade, então, é que Deus, através dos seus mensageiros, nos escolheu para dar essa oportunidade. Isso é uma ótima notícia. A Bíblia pergunta, a gente sabe de cor a pergunta da Bíblia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque a gente pouco pensa na resposta para essa pergunta. Porque se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Apenas nós mesmos. Porque Deus nos ama em liberdade. Ele jamais imporia alguma mudança para nós. A mudança ou vem de nós, ou não vai ocorrer. Então nós precisamos entender esse momento para poder tomar boas decisões. Alguém pode ser mais crítico, e todos nós somos críticos, graças a Deus, pode questionar, mas então, se a vida é uma escola, se a vida é um hospital, a coisa está ruim. Porque está cheio de gente ignorante. O mundo está cheio de gente doente. Então, o que está acontecendo? Ora, minha gente, você já imaginou um médico reclamar com o outro que no hospital está cheio de doente? Ih, esse hospital aqui está complicado, está cheio de doente. Se o outro é mais experiente, vai falar para ele, meu amigo, o hospital é lugar de doente. O professor reclamando com o outro. E os alunos, início do ano, os alunos estão muito ignorantes. Início do ano, aluno ignorante. Se fosse, né? É natural que seja assim. O que nós precisamos nos questionar é aonde está o remédio e aonde está a lição. Porque, afinal de contas, nós chegamos até aqui porque não aprendemos a lição, então, aonde está a lição? De que forma Deus nos ensina? De que forma Deus nos cura nessa escola perfeita, nesse hospital perfeito? Essa é a grande questão. A gente adora querer o remédio do outro, não é? A gente olha para o lado do hospital, vê que um colega nosso teve alta e fala assim, doutor, por favor, dá o remédio que o senhor deu para ele. Aí ele vai falar, seu Maurício, cada doente tem um remédio. Eu não posso dar o remédio para ele, porque ele é outro doente com outra doença. A propósito, seu Maurício, o senhor tem tomado o seu remédio? Não. Não temos tomado o nosso e queremos o remédio do outro. Vai dar certo? Claro que não. Qual é o remédio? Aonde está? Qual é a grande ferramenta através da qual Deus nos ensina? Muitos podem estar respondendo assim nas suas mentes. Na religião, na Bíblia, nos ritos que existem, nas escolas.
Porque esses todas são instituições respeitáveis e realmente nos dão uma grande oportunidade de aprendizado. Mas a principal ferramenta de aprendizado de Deus, aonde está? Nós não temos dúvida, na vida. A vida leva para cada um as lições exatas dos remédios na dose perfeita. Como é que no espiritualismo se chama isso? Lei de atração. O que é a lei de atração? Nós temos um campo energético à nossa volta, que no Oriente se chama aura, que no Ocidente se chamava de auréola, né? Que na física quântica se chama de campo. Nós temos um campo energético à nossa volta, e esse campo, quando está desarmônico, atrai situações, pessoas que têm exatamente o potencial de nos ensinar. E aí, se a vida é o nosso grande remédio, se a vida é a nossa grande lição, a nossa pergunta tem que ser: como eu tenho lidado com as lições e os remédios da vida? Como? Aquela pergunta básica. Alguém aqui se queixa de alguma coisa? Alguém aqui se revolta com os fatos da vida? Se o aluno fica brigando com o professor, fica brigando com as lições, se o doente resiste aos tratamentos e aos medicamentos, e a gente não pode ter saída. Então nós precisamos entender qual é a atitude com a qual nós temos vivido, temos enfrentado as lições e os remédios. Essa é a grande questão. Porque não dá para continuar sendo assim. Olhe para a sua atitude na oração. Se você está doente, você pede cura. Se você está desempregado, você pede emprego. Você está na fila da Mega Sena, pede dinheiro. Você está solteiro, pede para casar. Se está casado, pô, gente, não vai dar certo. Nós estamos o tempo todo brigando com a vida. Poucos de nós, diante dos problemas, fazem a pergunta fundamental: o que Deus está querendo me ensinar com isso? Não é questão de tirar a lição. Eu quero entender a lição. Eu não posso rezar para Deus falando assim: professor, tira a lição. Não pode. Não podemos continuar a pedir para Deus que tire a lição. Não podemos continuar a pedir para Deus que tire o remédio. E é isso que a gente pede. André Luiz, através de Chico Xavier, elucida para a gente um fato que muitos de nós já conviveram, que é a melhora aparente do moribundo. A pessoa está próxima da morte, os parentes e amigos absolutamente desesperados, revoltados, não aceitando aquela situação, fazem orações, fazem pensamentos, para quê? Para quê? Para quê? Para que a pessoa não morra. Mas é chegado o momento. Se vocês não sabem ainda, eu vou revelar, vocês vão morrer. Alguém ficou chocado? Seu cachorrinho, seu pai, seu irmão, seus filhos vão morrer. Brigar com a vida não adianta. E aí o que acontece espiritualmente? Cada pensamento nosso, ele é matéria também. Ele se materializa e ele, naquela situação do hospital, do moribundo, tece fios entre a mente da pessoa que ora e o doente. Como são muitos os pensamentos, muitos os amigos, muitas as pessoas, a pessoa fica enredada. E aí vem os socorristas especializados no desligamento, que precisam fazer o seu trabalho a bem da pessoa. A bem da pessoa. É um momento
Mas não dá, porque ela está toda presa. Aí eles fazem o quê? Reúnem energia da natureza, do alto, de si mesmos, dão um choque de energia na pessoa, a pessoa melhora, e o próprio doente, com aquele ato de melhorar, estabelece um vínculo com os guias, e ele começa a orientar os seus parentes, os seus amigos. Ah, vocês estão muito desgastados, vocês passaram a noite aqui, vão para suas casas, olha, eu estou melhor. E é verdade, está melhor. E aí, quando eles se afastam, pode finalmente morrer. Isso é um sinal claro de nós brigando com a vida, de nós provocando dor, de nós piorando tudo por apego, por querer que a nossa oração de verdade é: seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Não é? Ah, vai ter concurso público. Ah, vai ter entrevista de emprego. Ah, vai ter alguém muito mal no hospital. A gente quer sempre que seja feita a minha vontade. Mas você tem certeza que você é Deus? Certeza? Se tiver, a gente vai precisar ligar para um psiquiatra. Eu geralmente falo do CREI, mas para rogar menos praga, eu vou falar do Guilherme Alves. Hoje eu estou mais bonzinho. Oi? Acabou o CREI. É, Hospital Municipal. Vicentino. Ali era CREI em Deus Pai. Nós então precisamos entender. E principalmente entender a situação de Deus conosco. Porque se Ele ensina com a vida e a gente briga com a vida, o que Ele vai fazer conosco? O que Deus faz conosco? Aí entra uma grande pergunta dos estudantes espirituais de todos os tempos. As historinhas. Por todo lado, no Oriente, no Ocidente, em toda parte, tem historinhas ensinando a gente. Quem aqui tiver tido a graça de ter tido pais, avós, tios que liam histórias para eles quando criança, essas pessoas sabem muito bem que as historinhas, até as infantis, ensinam muito. Eu lembro de Pedro Lobo. Eu era do tempo que tinha um disquinho colorido ainda, era sinal de velhice evidente. Pedro Lobo ensinava muito a questão da mentira. Os Três Porquinhos ensinam demais esses projetos nossos de fama a qualquer custo, de beleza a qualquer custo, de poder a qualquer custo, que vem o lobo mau, assopra e cai. Projetos fracos, que desabam. As pessoas não estão desabando por toda parte? É só olhar. Por quê? Porque a gente é tão fraco que enquanto a gente está fazendo nossos projetos fracos e vê alguém buscando, abrindo mão desses prazeres momentâneos, dessa felicidade que não leva a lugar nenhum, e a gente ainda tira sarro. Olha que bobo. Olha que bobo. Esse não sai para baladinha, não faz isso, não faz aquilo. Só que aí vem o lobo mau. Porque vem o lobo mau na vida. Tem tido o lobo mau na vida? Eu sei, cada um está pensando numa pessoa. Eu não quero que vocês falem quem é, por favor. Mas vem. E aí o lobo mau vem e assopra. E se ele pega um projeto fraco de vida, o projeto desaba. Se ele pega um projeto mais forte, demora mais para desabar. Se ele pega um projeto bem forte, não desaba. É bem os Três Porquinhos. As histórias ajudam demais. Os próprios discípulos, estudantes mais próximos do Mestre Jesus, perguntaram para ele: Mestre, por que tu ensinas por parábolas? Porque não é só o budismo, não é só o hinduísmo, não é só Esopo, né? Cigarro e a formiga. Nas fábulas de Esopo ainda tinha uma moral da história no final, que explicava as lições que você podia tirar dali. Jesus também ensinou por historinhas, por parábolas. E os discípulos quiseram perguntar para ele: por que tu ensinas por parábolas? Por que já não dá a moral da história? Por que já não dá o resumo final? Naquele tempo também tinha ansioso. E ele falou que alguns já estão preparados para ouvir as verdades. Outros precisam de mais tempo.
E se você tiver 10 vezes que você ler uma parábola de Jesus em 10 momentos da tua vida, você vai tirar 10 lições. Porque você também não está pronto, nós também não estamos, e conforme a gente relê, vai aprendendo cada vez mais. É natural. A parábola tem essa capacidade de dar cada vez mais sentido. Então, vale a pena você se dedicar para a interpretação das parábolas de Jesus, de Esopo, as budistas, as hinduístas. Por quê? Porque as parábolas são treinamentos para as parábolas de Deus. Você, buscando significados nessas histórias todas, você está em treinamento para as parábolas de Deus. Mas que parábola de Deus é essa? A parábola de Deus é da tua vida. Tem os teus personagens, tem a história que você está vivendo. E se você não conseguir extrair os significados daquilo que você está vivendo, você vai brigar com a vida. E aluno que briga com a vida não passa de ano. Quem não aprende a lição na escola, repete. Eu já ouvi falar que tem gente que repete. Os fatos têm repetido na tua vida? Muda de cônjuge e só vem treco. É ou não é? Outro dia eu estava assistindo o noticiário e ouvi falar de um país na América do Sul que muda de governante e continua tendo ruim. Daí eu não prestei atenção, vi que estava, não sei qual era. Se vocês depois, se alguém assistir essa reportagem, depois você me fala. E por que os problemas e as lições se repetem? Se repetem quando o aluno não aprendeu. É simples. Você quer que as coisas não repitam mais? Aprenda. Aprenda. Acabou uma relação conjugal e você não fez o balanço, a tua tendência é repetir. É simples assim. A mente humana funciona por padrões. Para mudar, precisa refletir, entender. Se preciso, com a ajuda de conselheiros, de psicólogos, não rejeite a ciência. Não rejeite pessoas que possam te ajudar. Muito bom. Há 2 anos, 3 anos talvez, a gente tem estudado uma historinha em especial. Uma historinha que é o 2º livro mais traduzido do Ocidente. Eu me surpreendi com isso. O primeiro mais traduzido é a Bíblia, é claro. Então esse segundo é praticamente o primeiro. Qual é o 2º livro mais traduzido do Ocidente? O Pequeno Príncipe. Uma historinha cheia de significados, que se você ler com atenção, você vai perceber algumas dicas fantásticas. Por exemplo, o Pequeno Príncipe é um extraterrestre. Vocês já perceberam isso? Ele é um extraterrestre que vem e faz um pedido absurdo para o amiguinho que ele encontrou aqui na Terra, que era um aviador. Ele pede para ele assim, desenha-me um carneiro. Dá para entender? Desenha-me um carneiro?